assisti a... Oi, oi, oi. Boa tarde. Boa tarde para quem está ao vivo, boa noite para quem está assistindo gravado, bom dia para quem está assistindo gravado. Eu sou o Braulio Jorzella, começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Voltando, porque a semana passada vocês viram que não teve live, né? Ah, por que, Braulio, não teve live semana passada? Porque semana passada foi a Semana das Doulas, que eu fiz uma série de vídeos falando com as doulas, conversando com as doulas sobre a importância de aprender obstetrícia. Inclusive, ainda dá tempo de se inscrever para o PPP Doulas. Se você for doula e está me assistindo, dá tempo, porque hoje, dia 20 de julho, que foi que eu abri as vagas e está quase encerrando as vagas já. Espero que nesse primeiro dia aqui a gente já feche a turma. Então, se você é doula e está por aí e ainda está esperando para entrar, tem poucas vagas ainda. Estão finalizando, tá, gente? Bom, oi para todos que estão por aí. Oi, Marcelo. Oi, Bruno. Oi, Amanda. Fala, Ricardo. Tá aí também. Oi, Nani. Oi, Ju Fávero. Gente, seguinte. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Todas as convidadas são especiais, né? Mas cada uma por uma questão. E hoje vocês vão já entender por que essa convidada ela é especial e por uma questão diferente do que eu tenho acostumado trazer aqui, mas que inclusive me veio a ideia de convidá-la quando eu fiz aquela live com o Francisco, que vocês viram, que era o Francisco Miguel, que tem 6 anos de idade, que falou do parto da mãe dele, que ele acompanhou, que ele assistiu e tudo mais. E hoje eu vou trazer uma pessoa aqui que é bem jovem também e que também vai falar sobre parto e como é que ela se interessou por parto, e justamente para a gente quebrar uma questão aqui. Será que tem idade para se entender de parto? Será que tem idade para saber sobre parto? Vamos ver. Eu já vou chamar a Helena daqui a pouco. Ela já deve estar por aí esperando. Deixa eu até colocar aqui o tema. Tem idade para saber sobre parto. Tá aqui, tá postado. E tá fixado o comentário. Só que antes de chamar a Helena, só vou mostrar para vocês aqui que são gestantes, tá? Se você é gestante, está por aí e tá querendo saber sobre o PPP Gestantes, que é o Programa de Planejamento do Parto online comigo, tá? Você entra aqui no site planejandoparto.com.br, tá? Vai no navegador, coloca lá planejandoparto.com.br. Você vai assistir um vídeo aqui que eu estou explicando como funciona. Inclusive tem o depoimento de algumas mulheres que participaram desse programa, tá? E aí a gente tem esse título aqui, né? Você quer ter seu bebê com segurança? Pois eu imagino que isso é o que todas as mães querem, né? E aí depois, para você saber um pouquinho mais sobre o PPP Gestantes, é só você entrar aqui que está explicando tudo. Você pode já entrar direto aqui ou entender tudo que o PPP Gestantes oferece, que são vídeos com explicações sobre planejamento do parto, depois um roteiro para elaboração do plano de parto, depois 2 e-books, aliás, o e-book está aqui pro canto, aí depois tem um grupo de suporte às dúvidas no Facebook, que é um grupo fechado que a gente faz, fora uma roda quinzenal, às quintas-feiras, que a gente faz para conversar sobre o planejamento de parto de cada gestante. Depois tem as aulas extras que acontecem nas quintas-feiras alternadas com as rodas comigo. E tem também os 2 e-books, A Arte de Respirar, da Liris Uó, e o Segurança no Parto, que fui eu mesmo que escrevi. Tá? Se você quiser saber mais coisas, está explicando tudo certinho. É só você olhar o site todo, você vai saber como funciona. Então, se eu não conseguir responder a sua pergunta aqui, se a pergunta fica para trás naquela live que eu faço de perguntas e respostas, né? Toda terça e sexta-feira, aí você pode também encontrar um caminho para a resposta às suas perguntas lá no planejandoparto.com.br. Bom, hoje é uma live com convidada, que eu já falei, já vou apresentá-la novamente. Lembrando que na quarta-feira, as lives da quarta eu tenho feito com uma mulher que teve um parto, então é sempre um relato de parto na quarta-feira. Então são as 4 lives que eu tenho feito na semana. Na segunda-feira com uma profissional convidada. Vocês já vão entender por que a Helena está aqui nessa live de profissional. Depois, às terças e sextas, perguntas e respostas. E às quartas-feiras,
com uma mulher fazendo um relato de parto, tá? Então, eu vou chamar a Helena, que ela tem as pessoas brincam com ela sobre esse apelido, eu também gostei desse apelido, que ela é a parteira mirim, pois ela é uma pessoa que se interessou muito cedo por parto, e aí vamos entender essa história da Helena, como é que ela gostou tão cedo de parto, e vou chamar ela, daí ela mesma conta para vocês. Então, vamos lá. Oi, Oi, Helena. Braulio, tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem? Oi, gente. Que bom que você está aqui. Ai, também tô feliz. Fiquei muito feliz com o seu convite Que bom. É o segundo convite que eu te faço, né? Que o primeiro, você lembra qual foi? pro Cia Parto. Não. Não, se a parte você falou que ia com a sua mãe e aí nos O Cia Parto encontraríamos do lá. ano passado não deu. Mas A esse outra, ano eu vou no online. que bom. O outro convite que eu fiz para você foi quando eu fui para BH e conheci você. E a gente foi no Cientismo do Nascer, que eu perguntei se você queria ser minha filha. Você lembra? Lembro, lembro. Então, e aí, vamos contar essa história aqui para a turma entender. Porque foi assim, eu fui para BH num evento que é um evento de amamentação da Mami Bem, né? Uhum. E aí me convidaram para um evento extra, que era na clínica da Kézia Vila Mil, Instituto Vila Mil, para falar sobre parto humanizado com a equipe e estava a Helena lá, né, ajudando a organizar e tal. Aí quando eu olhei para a Helena, perguntaram quantos anos você acha que ela tem? Eu falei, uns 18, 19, né? Eu achei que era isso. Você tinha 14 anos, né, naquele dia. Naquele dia eu tinha 14. E agora você está com quanto? 15, mas eu faço 16 esse mês. Então já tá velho. Você já faz 16. Mas aí o que foi curioso para mim na ocasião foi que as pessoas falaram assim: olha, a Helena, ela é novinha assim e ela já sabe muito de parto. Aliás, só uma questão antes para todo mundo saber: a Helena é menor de idade, então a gente fez uma autorização com sua mãe, né? Uhum. Para você, para Sim. poder liberar o direito de imagem, para ela poder aparecer aqui comigo. E então, como ela é menor de 18 anos, tem essa questão, tá tudo autorizado, tem o papel assinado e tal, para não ter questões aí com direitos de imagem, né? E por ela ser Uhum. menor de idade. E aí, então, me deparei com a Helena e ela me fez umas perguntas lá meio capciosas, que eu falei, nossa senhora, como que uma menina dessa idade já sabe esse assunto, já entende disso? E eu fiquei curioso para saber. E aí, ela me contou algo que eu quero que você conte para as pessoas aí. Como é que foi que você começou a gostar de parto? Quantos anos você tinha? Como é que foi essa história? Então, eu acho que essa é uma questão que é difícil de responder, porque às vezes nem eu sei, mas tem alguns fatos na vida que eu associo muito. Eu acho que desde pequenininha eu sempre gostei muito assim de maternidade mesmo, de neném, de grávidas, eu me interessava muito. Então, as brincadeiras eram, eu lembro de eu brincar de parto pequenininha, brincava de cesariana, porque era o único tipo de parto que eu conhecia. Mas eu gostava muito de brincar de neném, de parto e tudo isso. E aí, quando eu tinha uns 6 anos, minha tia ficou grávida. Eu já tinha tido a minha irmã, mas eu era muito pequena, eu tinha 2 anos, então eu lembro pouco. Mas minha tia engravidou e aí ela entrou em trabalho de parto na minha casa. Tava na minha casa e eu vi a bolsa rompendo. Ela tava entrando no quarto e caiu aquele tanto de água. E aí eu fiquei super interessada e falei, não, eu vou para o hospital com vocês. Aí eu falei assim, aí minha mãe falou assim, não, porque agora o neném vai nascer, você vai poder conhecer só depois. Eu fiquei revoltada. Eu queria muito ir assistir o parto e Você tinha não me quantos anos? deixaram. 6. 6 anos. 6 anos. Só que eu não entendia nada, eu só queria ir porque eu estava extremamente interessada em saber como que aquele neném ia sair lá de dentro e queria pegar o neném, queria participar. E aí não me deixaram. Eu fiquei muito chateada, fiquei em casa esperando notícias. E eu acho que esse foi o primeiro marco que eu me lembro que despertou muito interesse. E depois eu conheci a neném, foi maravilhoso. E eu E ela teve parto normal ou teve cesárea, sua tia? teve um parto normal, só que foi um parto normal traumático para ela. Então não foi um parto muito legal, mas para mim que não estava ali vendo e que não sabia, aquilo já foi muito interessante. E eu fiquei com muita vontade de estar perto. E aí ela engravidou de novo depois de um tempo. E dessa vez ela optou por uma cesariana, pela experiência traumática que ela tinha tido.
Então, eu também fiquei muito feliz, pude levar ela na maternidade, pude visitar o neném depois, e aí foi Ó, outro marco. ela tá falando que ela tá aqui, ó, Isabela Santolli, sua tia? Isso! Ó, ela tá Ela aí, ela tá falou, aqui. a tia está aqui. Aham. Pois é, e aí foi muito legal a experiência, porque foram as experiências que eu já estava um pouco mais velha. Da minha irmã, eu até lembro dos meus pais me explicando que ia cortar, que ela ia sair por uma portinha, porque a minha mãe teve 2 cesáreas eletivas e ela queria me tido por parto normal, mas na época ela não tinha um médico que apoiasse. Então a minha irmã já foi cesárea marcada. Então eles lembro deles me contando sobre isso. Sua irmã tem E quantos anos? minha irmã tem 13. Uhum. Então, aí foi o começo, assim, de eu me interessar. E aí eu lembro que com 10 anos, com 8, 9 anos, 10, eu comecei a ter acesso à internet, né? Ganhei o meu primeiro iPod. E aí descobri a internet e fiquei encantada que eu podia pesquisar o que eu quisesse e aparecer. E aí eu resolvi pesquisar sobre parto. Perguntei, mãe, onde que eu nasci? Aí comecei a pesquisar da maternidade que eu tinha nascido, comecei a pesquisar sobre parto e fiquei muito interessada sobre aquilo. E aí começava todo dia de manhã, eu pesquisava e entrava ali no celular para poder saber mais. Ficava vendo vídeos, via tudo isso. E aí que eu descobri a humanização. Que na época ainda nem era tão forte como é hoje, mas já tinha um movimento muito grande. E aí comecei a ver aquilo e falei, gente, eu não sabia que podia ser desse jeito. Eu achei que podia ser só cesariana. E aí foi um interesse muito grande. E daí que eu conheci as pessoas que trabalhavam aqui em BH com isso. Conheci virtualmente, né? Porque elas ainda não me conheciam. Mas comecei a pesquisar muito e achei principalmente a Késia. A Késia foi a pessoa aqui em BH que foi uma das primeiras que eu descobri. E aí comecei a acompanhar o trabalho e seguir no Instagram. E por um tempo foi assim, distante. Até que eu tive um projeto na minha escola. Inclusive, sou muito grata à escola que eu estudava, porque eles fizeram um projeto que você podia pesquisar o tema que você quisesse. Cada aluno podia fazer um projeto de pesquisa sobre um tema diverso e seria apresentado para os pais depois. E aí, eles inclusive têm esse projeto todo ano, já é uma proposta da escola. E aí eu resolvi fazer o meu projeto sobre parto humanizado. E aí começou uma pesquisa grande. E aí eu resolvi entrevistar os profissionais aqui de BH. Então liguei. Outra pessoa muito importante foi a Sônia Lansky, que é da exposição Sentidos do Nascer. E aí eu visitei a exposição. E lá ela me acolheu muito bem e foi super receptiva. E ali eu já fiquei encantada. E ela conhecia a Késia. E na época eu era muito fã da Késia. E aí eu falei da minha vontade de conhecer ela, de entrevistar. E ela falou que ia me falar com ela e que a gente ia poder fazer a entrevista. E aí sim, ela me passou o telefone da Késia, a gente encontrou. Fui num curso, na época da clínica que a Késia estava. E aí que começou tudo. Aí conheci as enfermeiras, as doulas. E aí daí pra frente não largamos mais. Então você se apaixonou por parto, você tinha 6 anos, talvez? Você se apaixonou pela existência de um parto, né? Você queria ir, depois você passou a conhecer mesmo na faixa de uns 10 anos de idade, mais ou menos, que você começou Sim, a procurar isso que eu tudo na comecei a internet, né? pesquisar mesmo. Eu Tá. comecei a E entender. aí? E aí você falou que conheceu a Késia, a Sônia e conheceu os sentidos do nascer, né? E Uhum. conta aí pra gente o que que é os sentidos do nascer e o que que você faz lá também nos sentidos do nascer. A Sentidos do Nascer é uma exposição maravilhosa. É uma exposição sensorial. Você entra dentro do útero e você tem a experiência de nascer. E além disso, tem toda lá a exposição, né, montada, preparada para informar mesmo as mulheres. Então, você entra lá, você tem acesso a todas as informações, a grupos de apoio, tudo. E aí eu conheci, fiquei encantada e comecei a frequentar. E frequentemente na exposição, visitar, passar a tarde, porque eu adorava, e era o único ambiente que eu tinha na época para poder discutir sobre esse assunto. E aí a Sônia um dia falou que ia ter o curso de mediadores. São as pessoas que são voluntários na exposição que conduzem, né? Levam as pessoas dentro da exposição e coordenam. E aí ela perguntou se eu queria fazer. É um curso virtual em parceria com a UFMG.
E aí eu fiquei super animada, fiz e me tornei mediadora da exposição, comecei a participar e conduzir mesmo as pessoas lá, e foi também um passo muito importante. Sou muito, muito grata à Sônia pelas oportunidades que ela me deu, porque foi muito gostoso e muito bom até hoje. Agora a exposição está fechada, né, por conta do Covid, mas é maravilhoso. Quem é grávida aqui em BH, vale a pena ir depois que a pandemia passar. Inclusive, a Helena foi a monitora que fez o caminho comigo no sentido do nascer. E isso também me impressionou mais ainda, porque no sentido do nascer, você vai passando, como ela falou, né, é sensorial. Então, você vai passando por etapas, você engravida, depois você faz um planejamento de parto, depois você vira um bebê intraútero, né? E depois você passa pelo parto, até no Instagram do sentido do nascer mesmo. Quem entrar lá vai ver uma foto minha que eu tô com a cabeça assim, saindo da vagina da mãe, né? Que eu tô nascendo lá, tal, foi a Helena que tirou essa foto até. E, e que me impressionou mais ainda o tanto que você sabia sobre parto, tanto que você sabia, tanto não só sobre parto, né, sobre a fisiologia do parto, mas o tanto que você sabia do como funciona o mundo obstétrico hoje, as maternidades que têm são mais a favor de parto normal ou não, as equipes que são mais a favor ou não, sobre as questões que são baseadas em evidências científicas e que ajudam a levar a mulher para esse caminho mais seguro e tudo mais. Isso me encantou muito, assim, o tanto que você sabia, né, de parto. E como que você fez para estudar? Porque você falou que você fez esse curso da Sônia, né, do Sentido do Nascer, e o resto você foi autodidata? Você foi procurando na internet, foi estudando, como é que foi? Foi. A internet, assim, eu devorava. Eu entrava em blogs, tanto de mães quanto de profissionais, assistia relato de parto todo dia. E, assim, era meu lazer. Eu nunca nem considerei como estudo, mas ultimamente eu tenho procurado estudar, porque agora que eu já consegui entrar mais no meio, eu gosto de aprender mais cientificamente. Mas na época era como lazer, eu assistia vídeo, eu entrava em blogs. E aí, aos poucos, aquele tanto de pequenas informações foram se juntando e quando eu vi, já tinha uma base muito legal. Então, foi indo ali no Instagram, nos blogs, tudo isso, no YouTube. Que legal. E eu tô falando tudo isso, gente, pelo seguinte, porque nesse dia que eu conheci a Helena, ela me fez duas perguntas, eu não sei se você lembra, mas eu lembro quais as perguntas você me fez. Que eu falei assim, nossa, mas como uma menina dessa idade já sabe sobre isso, né? E uma pergunta, eu nem vou dar a resposta aqui nada, mas é só para vocês terem ideia das perguntas que ela me fez. Ela me perguntou assim, primeira, Braulio, quando tem uma laceração de segundo grau, você usa o fio Vicryl ou você usa o fio cromado? Foi algo assim, né? Tipo, eu falei, nossa, o menino dessa idade, ela tá pensando até que fio que eu uso, né? E a segunda pergunta foi, no método de indução, onde você usa o balão de Krause, você usa Ah, uma eu sonda lembro. com 50 ml ou com 80 ml? Falei assim, meu Deus, essa menina de 14 anos já está perguntando pergunta que nem médico às vezes sabe, nem me pergunta, né? Então você, com essas perguntas, você pensa em trabalhar com isso na sua vida? O que você pensa? Daqui a pouco você conta o que você faz hoje, tá? Mas você pensa Uhum. no futuro, o que você quer ser quando crescer? Ah, com certeza obstetra. E aí foi essa construção. Porque quando eu me vi nesse ambiente, eu tinha certeza, eu queria trabalhar com obstetrícia. Então eu pensei, ó, para isso eu tenho algumas possibilidades. Eu posso ser enfermeira, eu posso ser médica, eu posso ser doula, eu inclusive posso ser fotógrafa, que é o que, já dando um spoiler, que eu tô fazendo hoje. Mas, analisando tudo, eu pensei que talvez o que tenha mais a ver comigo e o que eu queira mesmo exercer seja a medicina e dentro dela a obstetrícia. Mas eu falo que eu não escolhi a medicina, eu escolhi a obstetrícia. Então, por mais que às vezes eu conto para as pessoas, ah, eu vou fazer medicina, as pessoas falam, e eu falo que eu quero fazer obstetrícia, e as pessoas falam, não, você vai ver na faculdade, vai ter tantas especialidades, você vai mudar de ideia. Eu falo, meu Deus, escolhi a obstetrícia, a medicina foi por consequência. Por isso que a gente brinca que você é uma parteira mirim, né? Porque você já tem bastante informação e no futuro torcemos que você seja mesmo uma médica obstetra ou uma parteira, ou, né? Tem muita médica obstetra que é parteira também, vice-versa, né? E que trabalhe com isso, né? Mas e aí, conta essa história que você fez um curso de doulas? Curso Como de é que foi? doula até hoje eu não fiz, mas eu tenho Ah, muita vontade de fazer. Inclusive, quero fazer esse ano. Tá tendo alguns online e pretendo fazer. Mas curso mesmo,
O único que eu fiz foi o curso da Késia, de parto para profissionais. Eu acabei caindo nessa, porque eu pedi para ela para ajudar. Eu falei, Késia, eu quero muito fazer o curso, deixa eu te ajudar com a organização, que aí eu posso assistir às aulas. E aí ela topou. Agora todas as edições do curso eu vou ajudando a organizar e acabo assistindo um pouquinho das aulas. E você teve alguma questão com a sua idade para daí querer participar de partos? Teve alguma questão com a sua idade? Aí você arrumou alguma alternativa para isso? Como é que foi? Então, sempre teve essa coisa, né, da idade. Eu sempre ficava meio insegura, porque na verdade no começo eu nunca tinha assistido um parto. Meu primeiro parto foi assim, foi justamente a idade, era um empecilho. E nunca que ninguém, assim, chegou no momento e falou, ah, não, você não vai entrar porque você tem 15 anos, 14 na época, enfim, por ser menor de idade. Mas era o receio de todo mundo e acabava que não acontecia muito por causa disso. E aí o primeiro parto foi assim, eu conversando na Sentido do Nascer com outra mediadora, que era doula voluntária, numa maternidade aqui de BH, e eu contei que eu nunca tinha assistido o parto, que eu queria muito. Ela falou assim, ah, então eu posso te levar no meu plantão. Aí eu fiquei maravilhada, falei, gente, não acredito, e fui. E assim, assisti um parto, entrei já, o neném estava coado, nasceu 2 minutos depois, mas foi muito Você tinha especial. quantos anos? Você tinha quantos anos, né? Tinha 14, 14. Então, o primeiro Meu parto que primeiro você parto foi em presenciou, 2018. você tinha 14. Sim, foi em 2018. E E aí aí? foi assim, nem foi assim muito rápido. Eu não fiquei de longe, uma sala muito cheia. Não sei o que aquela mulher ali passou durante o trabalho de parto, mas para mim foi muito especial porque foi a primeira vez que eu vi, né, ali na frente dos meus olhos, porque antes era só vídeo e eu já estava muito habituada com ver na frente do celular, mas ver ali no pele a pele é muito bom. E aí ela estava sentada na banqueta, eu lembro exatamente. E aí nasceu, e eu lembro que nem colocaram no colo dela, né? Ela não teve nem a Golden Hour, mas levaram pro bercinho. E eu tava lá no cantinho da sala, do lado do bercinho. Então eu pude ver ele bem de pertinho o neném. Foi muito bom. Mas nesse dia, provavelmente eu não teria podido entrar por conta da minha idade. Mas essa doula voluntária conversou com a diretora da maternidade e ela autorizou no dia. Mas nos outros partos foi sendo assim aos poucos. As maternidades aqui de BH são bem tranquilas quanto à presença de fotógrafo, né? E aí, já dando um spoiler, foi como eu consegui entrar nos outros partos. Porque se fosse só eu interessada, não ia ter nenhum motivo para eu estar ali. Então, a fotografia veio nesse sentido, de eu quero estar Então ali, pode quero contar. estar dentro dos partos. E aí, Vou contar, conta para então. pergunta, conta o que você faz hoje em dia. Hoje em dia, eu estou fotografando partos. Não só partos, porque acaba que depois que os nenéns nascem, eles também precisam de fotos. Mas atualmente eu fotografo partos e foi essa forma que eu encontrei de estar presente. Então, ganhei a câmera quando eu fiz 15 anos e aí fiz o cadastro de fotógrafo aqui nas maternidades. Fui, conversei, teve que ser algo bem conversado, expliquei, levei a minha mãe. E aí acabou que eu consegui. Tem maternidades aqui em BH que não exigem, então foi tranquilo. E aí foi dessa forma que eu comecei a ir nos partos mesmo. Então eu entrava como fotógrafa, tirava as fotos e a de quebra ali já participava do parto. Então foi desse jeito que deu certo. Mas a idade sempre foi um porém, né? Até hoje é. Eu acho que ao mesmo tempo que ela é legal, porque ela me dá a chance de aprender muito, antes mesmo de estar estudando mesmo, né, a medicina e praticando, ela atrapalha nesse sentido. De que talvez se eu tivesse mais de 18 anos, eu poderia já estar fazendo mais coisas. Mas assim, no momento, eu tô tranquila e tô conseguindo. Aqui em BH, pelo menos. Não, e pode ficar bem tranquilo em termos do que você está fazendo, porque já é um grande ganho para muita gente, né? É uma super experiência para você. Imagina que na sua idade, com 15 anos, tem muita gente que não sabe nem que jeito por onde que sai o bebê, que jeito que sai. Eu mesmo, acho que quando eu tinha 15 anos, nem passava pela minha cabeça se era melhor parto normal, cesárea, o que que era. Malemar eu sabia como é que fazia para engravidar com 15 anos de idade. Então eu não tinha nem ideia de nada, né? E você já, nossa senhora, você já está lá na frente. Ó, o Marcelo é seu pai? Marcelo Isso. Miller? Legal.
Marcelo, ó, com todo o respeito, né, eu falei para ela, eu quero, você aceita ser minha filha? Se ela aceitar ser uma filha adotiva como estudante de medicina depois, se você permitir também, Marcelo, eu vou gostar muito, porque eu vou querer ajudar muito ela nos caminhos aí que ela Ah, eu quiser seguir aceito. na parte obstétrica, porque eu acho que a gente tem que ter pessoas como ela, assim, e que já desde cedo, porque tem uma questão, Helena, que eu sempre falo, né, que tem muita mulher que vai no pré-natal, gestante vai no pré-natal, e o médico fala assim, não, calma que não está na hora ainda de a gente falar de parto, né? E aí Uhum. eu sempre falo assim, gente, está na hora de a gente falar de parto até para crianças na escola, quanto mais para uma mulher que já está grávida, né? E você que aprendeu tão cedo assim, e tem aprendido, né, tão cedo, como que você vê isso? Você era uma criança quando você começou a aprender de parto, né? Você tinha 10 anos de idade, Sim. né? Agora você já é um adolescente, mas você era uma criança. E Uhum. aí, como que era essa história? Para você, como criança, aprendendo de parto, como que era para os seus pais também isso? Pois é, eu acho que também teve um ponto de eu começar a aprender de parto, porque eu sou uma pessoa ansiosa e eu gostava de planejar o meu parto com 10 anos. Então eu ficava imaginando, gente, o dia que eu tiver um filho, eu quero assim, eu quero nesse lugar. Então eu gostava de planejar. E eu sempre pensei isso. Eu pensei, gente, se eu aqui nesses anos todos ainda acho que eu sei pouquíssimo, imagina se em 9 meses eu tiver que aprender tudo. Não vai ter jeito. Então eu acho que a hora de aprender de parto, principalmente numa sociedade onde é tão tabu, né? Tão difícil de chegar na evidência, chegar na verdade mesmo. A gente precisa de mais tempo do que 9 meses para aprender. Então, precisa ser antes. Não dá para ser só na gestação. Até que dá, mas eu acho que é muito mais gostoso e muito melhor para todo mundo se parto já for um assunto debatido no cotidiano e muito mais naturalizado, né, na nossa sociedade. Todo E mundo como que foi para sai os seus pais? beneficiado. E como foi para os seus pais quando você começou a chegar com esse assunto aí, com 10 anos de idade, falar disso em casa, como é que foi Então, para eles? eu acho que teve uma época que eu lembro que a minha mãe ficou preocupada. Ela falou, gente, não tá na hora de você pesquisar disso não. Você tem que estar indo nas festas, você tem que estar... Não tá bom. Falou até que ia me levar para o psicólogo, porque isso não estava certo. E aí, aos poucos, ela foi entendendo. Mas eu acho que nunca foi assim um problema. Eles me apoiam muito, muito, Uhum. muito hoje em dia. Se não fossem meus pais, eu também não estaria conseguindo ir nos partos como eu vou, porque precisa, né, acordar de madrugada, eu não posso ainda ir sozinha, então precisa de E como um... eles fazem? Eles ficam de sobreaviso ali, eles que te levam. Você vai ter um pai e fala, ó, pai, mãe, acorda aí e me leva no parto. Como é que é? Depende. Se é paciente da Késia, eu e a Késia somos vizinhas, então a Késia acaba que me dá muita carona. Mas Uhum. eles me levam, já aconteceu, de levantar 3 da manhã para levar e eles levam sim. É muito bom Que poder legal. contar. Bom, seu pai chama Marcelo, sua mãe Karina, né? Isso. Eu acho que os dois estão assistindo aqui. Parabéns por esse incentivo para ela. Parabéns pela filha que vocês têm, pela capacidade que ela tem de falar. Todo mundo está vendo aqui, né? O tanto que ela fala com essa idade já, tão desenvolta como é, né? E tem questões na vida da gente. Esse fim de semana atrás eu estava conversando com meu pai, né? E meu pai, quando ele tinha 14 anos, ele era locutor de rádio. Ele falava na rádio, tinha programas de rádio e tal. E ele fez isso até os 17 anos. Aí ele fez um teste numa rádio que hoje em dia é bem famosa em São Paulo, na época não era tão famosa, passou no teste e o pai dele não deixou ele ir, porque ele tinha 17 anos, era muito novo, e não, e tal, ele teve outra profissão nada a ver e acabou ficando frustrado a vida toda com uma coisa que ele gostava muito, que era falar na rádio e tal. Então, como é importante que os pais apoiem, né, e que deem incentivo, eu estou falando isso para o Marcelo e para a Karina, até porque realmente é lindo ver isso, né? Incentivando um assunto que parecia que não tinha nada a ver, como assim essa menina vai querer saber desse negócio aqui, né? E agora incentivando. E aí eu tenho umas perguntas para você, posso? Pode? Claro. Eu vi que você falou Golden Hour. O que é a tal da Uhum. Golden Hour? Explica para a turma aí. Primeira hora do bebê no colo da mãe, que é muito benéfica para os dois, estimula o vínculo, a amamentação. É muito importante que na primeira hora o bebê esteja no colo da mãe. E a não ser que ele precise, né, de assistência pediátrica, mas a maioria dos bebês vai poder passar a primeira hora, ou até mais, no colo da mãe. E isso é muito Legal. importante para os dois. Bom, eu peguei o Golden Hour que vi você falando desse tema, eu falei, deixa ela Uhum. explicar.
Queria saber mais algum tema aliás, vamos fazer como você fez lá na exposição no sentido do nascer, e que eu entrei lá, eu era a pessoa que estava assistindo a exposição e a Helena era a monitora que estava lá me explicando. E aí eu cheguei na parte que, no começo da exposição, a gente primeiro engravida, né? Então, seja Uhum. homem, mulher, então a gente recebe lá uma fotinho na barriga e tal, e a gente grava. E daí você dá algumas explicações em relação a fazer pré-natal, e também tem algumas brincadeiras que são feitas lá em relação... Você lembra de Uhum. alguma das que estão lá para falar? Lembro, a gente dá parabéns para a pessoa que agora ela vai ter um bebê. E aí, a partir daquele momento, ela vai começar a jornada dela grávida e vai ali cuidar do bebê dela, conhecer melhor o bebê dela e se preparar para o encontro dela com o bebê, que é o parto. Então, eles chegam ali, aí vai para a etapa, né? Não sei se você lembra da segunda etapa, que é a lojinha. E aí, Uhum, a sim, a lojinha da lojinha foi o que mais me maternidade. impressionou. A lojinha que tinha várias pegadinhas lá, né? Como é que é? Uhum. É uma lojinha que tem vários produtos. E aí são produtos, assim, eu sempre gosto de falar que é irônico, mas ao mesmo tempo é muito verdadeiro. Então Uhum, lá você uhum. tem vários produtos. Tem o parto marcado, tem o parto sem dor, aí tem lá a mamadeira grande para o bebê dormir a noite inteira, que é numa garrafa de refrigerante. Então, tem vários produtos aí que a gente acaba fazendo lá o marketing irônico, mas que acontecem muito na sociedade. Então, aí a gente faz lá a venda de tudo, do parto marcado, do parto sem dor, de tudo isso para a mulher e ainda faz promoção. Que cesárea às sextas, às 18 é 50% de desconto. Então, nessa etapa a gente já oferece ali os produtos e aí, se a pessoa resistir aos produtos, passa para a próxima etapa, que são os vídeos. E aí são os vídeos, não sei se você lembra, Lembro de tudo. dos profissionais explicando sobre parto e todos E os uma questão, profissionais. só para a gente voltar, só para voltar na lojinha, né? Esses produtos todos, gente, são para justamente ironizar e levantar aquela questão. Não, mas como assim eu vou comprar, né, uma cesárea com hora marcada? Como assim eu vou comprar uma mamadeira sendo que já tem o peito natural, o parto em si é natural, né? E aí uma pergunta que ó, eu já sei a resposta, mas a gente está aqui com um monte de gente vendo, então eu quero saber. Você pensa em ter filho um dia? Já passou isso pela sua cabeça ou Sim, não? Sim. sim, gostaria muito. E você tendo um filho, você pensa em ter parto normal ou cesárea ou não sabe Pretendo ter um parto normal. É meu grande desejo. ainda? E conta aí pra turma, por quê? Como assim que você tem esse desejo já com essa idade? Você já pensa nisso, o dia que eu tiver parto normal, o que é melhor do parto normal em relação à cesárea? Eu acho que tem algumas vertentes quando a gente fala disso. Tem a vertente que é o melhor cientificamente e o que seria melhor para a mãe e para o bebê fisicamente, e tem outro lado que é o psicológico, né? O que, que a gente está desejando, o que, que a gente pensa. Eu acho que do lado assim científico, o parto normal para as mulheres e para os bebês é melhor por diversos quesitos. Para a mulher, uma coisa muito falada aí já é a recuperação. Aquilo, o corpo já foi feito para isso, né? Então, o nome por si só já diz, ou deveria dizer, parto normal, que não é tão normal assim na nossa sociedade, mas que deveria ser, e que é, quando respeitam a fisiologia. Então, o parto, ele é melhor para a mulher por isso, pela recuperação, porque o corpo dela já está preparado para isso, porque uma cirurgia de médio porte acarreta diversos riscos, aumenta a mortalidade, aumenta a infecção, hemorragia, enfim. E para o bebê é essencial também, porque aí ele já tem contato ali com as bactérias da mãe no canal de parto. Então, ele já tem a compressão, né, do tórax, então ele já acaba tendo uma adaptação melhor no meio extrauterino. Os bebês nascidos de parto normal têm menores riscos de ter desconforto respiratório. Então, os benefícios são diversos. E aí eu acho que pelo lado psicológico, quando a gente começa a estudar, né, e descobrir, a gente vê que também é um momento muito único na vida da mulher, porque é um momento de conquista e de encontro, né? Ali você vive o hormônio do parto, né? Ocitocina, é o hormônio do amor. Então você vive ali um pico de ocitocina no parto. Então é uma experiência muito na cabeça também, não é só física. Então eu acho que eu desejo por esses dois quesitos, porque eu acho que é uma experiência muito poderosa e muito transformadora, psicologicamente, e
pelo lado físico, científico, né? Eu acho que é muito benéfico para ambos, é o mais seguro nas condições normais, né? É o mais seguro para ambos. A maioria das condições, na verdade. Bom, eu acho que eu vou te chamar para dar aula nos meus cursos, Helena. Porque você coloca as coisas de uma forma tão boa, tão clara e tão bem divididas assim, que fica demais, né? As pessoas todas falando que você é inteligente. Eu fico me sentindo como um jurado do The Voice Kids e você é a melhor cantora e eu tô batendo no botão lá para virar para ouvir você falar, para ouvir você cantar, porque o que falaram aqui, ó, sabe mais do que muita gente, né? E nessa idade realmente é algo que impressiona, né? E você assistiu a live que eu fiz com o Francisco Miguel, aquele menino de 6 anos, Ele né? é E, lindo, inclusive, muito ele é fofo. lindo demais. E foi naquela live que depois eu pensei, eu falei, nossa, posso chamar a Helena também para falar. Porque justamente, né, lógico, ele é bem mais novo, mas ele com 6 anos de idade também, ele super falando de parto, né, do jeitinho dele e Aham. tal, e sabendo de coisas, eu falei, gente, realmente não tem idade para saber disso, né? As informações são sempre bem-vindas, que nem a Fernanda falou agora. Então, multiplica, Senhor, essa menina assim aqui, que está falando, porque imagina se todo mundo chegasse a esse nível de conhecimento que você tem, na idade que você tem, você está no colegial, no ensino Tô no médio, né? primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. Então, nessa época aí eu só sabia que era bom jogar futebol e andar de bicicleta, eu nem sabia nada de parto. E eu imagino quanta gente que está assistindo aqui está pensando a mesma coisa, fala, meu Deus, na idade dela eu nem pensava nessas coisas, né? Mas eu acho que esses tipos de exemplo ajudam a mostrar para outras pessoas da sua idade, inclusive, como é um assunto que qualquer um pode dominar, não é, Helena? Qualquer um é Sim, só se interessar, sim, é olhar só e... se interessar. E eu acho muito legal essa lida com as pessoas da mesma idade, porque depois que eu comecei, acabou que eu mudei um pouco até as relações sociais. Eu comecei a conviver mais com as pessoas do meio do parto, mas continuei convivendo com gente da minha idade. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que tem um interesse muito grande, pessoas acham muito diferente, muito. Como assim? Tem 15 anos, aí 14 anos, de parto? Como assim? Não tem nada a ver. Então, é muito legal. E as pessoas se interessam mesmo. A gente acha que as pessoas vão achar assim chato e tem um interesse, as pessoas gostam de conversar. Eu gosto muito porque você vê que a pessoa não acha aquele assunto chato. A pessoa tá tão maravilhada porque nunca nem tinha ouvido falar. A E como que reação é é sempre muito legal. Você tem amigas na escola que têm a sua idade, né? Amigos, amigas. Sim. E quando você fala esse assunto com eles, ou quando elas veem o seu Instagram, né? Esse Instagram que você está falando agora aqui é o que você posta as fotos de parto, é isso? Não, esse aqui é o meu pessoal. Na Ah, é o minha pessoal. biografia tem o da fotografia. Eu até tenho que postar mais coisas, porque nesse Instagram, quem entrar aí vai ver que ele é bem paradinho. Tem pouca coisa. Mas pretendo começar a postar mais. E ele Então, tem quem poucas quiser coisas. seguir a Helena no Instagram dela, que tem fotos de parto, na sua bio Uhum, tem ali, é só clicar e acha, né? sim. E quando suas amigas veem você postar essas coisas, falar dessas coisas, elas ficam curiosas também, perguntam ou não entra nesse assunto com você? Sim, ficam. As amigas mais próximas, inclusive algumas podem até estar aí agora, Hum. já não interessa mais tanto, porque eu já falei tanto, mais tanto, já ficou tão normal que já ficou assim, ah, não, agora a gente vai conversar de outra coisa. Então, Uhum. já fica mais natural. Agora, amigos que não são tão próximos ainda gostam desse debate. Isso que eu acho muito legal, porque as pessoas acham interessante, a gente acha que não vão achar e as pessoas acham. Então é muito legal, eu gosto muito de conversar sobre isso com E pessoas dessa idade. você pode ter certeza que daqui a alguns anos, né, você falando bastante desse assunto, vão começar a voltar pessoas para você te Uhum. contando, ó, há 5 anos atrás você me falou um negócio que ficou gravado na minha cabeça e a partir daquele momento eu plantou uma sementinha e hoje eu estou vindo te contar que eu tive um parto normal devido a uma conversa que você teve comigo lá atrás, porque isso aconteceu muito comigo, né? Faz 20 anos que eu falo de parto, então vira e mexe aparece alguém do nada, há 10 anos atrás eu conheci você no churrasco, você só ficou falando de parto lá, mas aquilo gravou em mim e agora tive o parto normal, ou escolhi ter
dessa forma. Então, são pessoas assim, né, como você e todas que falam de parto sempre para espalhar essa sementinha, né, plantar uma floresta grande aí de árvores e que nasça uma grande floresta amazônica de pessoas que falam de parto, que pensam em parto e que sabem que existem melhores caminhos, né, porque isso que a gente está falando aqui, a gente privilegia o parto normal, mas a gente sabe que a cesárea, se precisar, está bem indicada e para isso que Com serve a cesárea, né, certeza. mas não Aham. aquela com hora marcada. Né? Uhum. E uma coisa que eu gosto muito é que é, quando a gente conversa com as pessoas dessa idade sobre isso, eu fico pensando, num dia, quando ela estiver grávida, talvez ela se lembre de que ela tinha uma colega que falava de parto, e aí talvez ela já tenha uma nova perspectiva. Então, é justamente isso da sementinha. Então, como teve esse trabalho na minha escola, eu lembro que eu apresentei para todos os alunos. Então, eu já era conhecida como a menina do parto. Então, A as menina do pessoas já parto. sabiam. As pessoas já sabiam e eu ficava feliz, porque mesmo que naquele momento não fosse relevante, um dia, eu sei que aquela pessoa vai lembrar, porque todo mundo nasceu um dia, e a maioria vai ter filhos um dia, ou grande parte. Então, muitas pessoas vão lembrar um dia, eu fico feliz que talvez algumas histórias possam ser diferentes por isso. Eu não tenho dúvida alguma que você planta sementes na cabeça de muita gente que nem tinha ideia que existia esse assunto ou que teria que pensar sobre esse assunto nessa idade, né? E você falou que fez um trabalho de escola, né? E qual Sim, foi sobre obstetrícia, sobre parto. Qual foi o tema desse trabalho? foi parto humanizado. E aí, como era assim, um trabalho livre, chama Projeto de Livre Escolha. E aí eu fiz várias entrevistas e é uma apresentação por um PowerPoint. E aí você convida os pais e os alunos e tem a apresentação. Então eu lembro que era uma introdução básica, assim, eu explicava como que funcionava, as vias de parto, explicava assim, rasamente, só para dar uma mudada de ideia, assim, para poder explicar que o único jeito não era através de uma cesariana ou um parto normal violento, que existia outra forma. Então esse foi muito o enfoque do trabalho. E aí foi um sucesso, foi muito legal, porque muita gente realmente descobriu ali naquele momento que não existiam só essas duas formas. Então, depois disso, eu fiz outro trabalho ainda no ano seguinte, um pouco diferente, mas com o mesmo enfoque. E aí fui seguindo. Atualmente eu já mudei de escola, infelizmente tenho muita saudade da minha escola antiga, mudei por conta do vestibular, mas continuo aí na pesquisa. Que bom. E Helena, você sabe quando vai. Não tem previsão, acho, para abrir o sentido do nascer, né? Porque Não. por causa do Covid, então ainda não tem Uhum. nenhuma previsão. Mas o Cientista do Nascer está fazendo uma campanha muito legal na internet sobre redução de mortalidade materna, né? E você tem participado disso ou não? Olha, eu tenho assistido assim muitos vídeos, mas nisso eu até nem tenho participado tanto. Eu participo do grupo, né, da Sentidos do Nascer, mas isso eu não entrei ainda muito. Mas eu tenho gostado muito da campanha e acho que é uma campanha muito importante. Porque aqui no É, Brasil a gente ainda tem muito a evoluir sobre isso, né? com certeza. Estou falando isso para as pessoas também seguirem o Sentidos do Uhum, Nascer, que tem no Instagram aqui, né? Tudo junto, né? @Sentidos do isso, Nascer, né? Para as pessoas isso. seguirem, tem uma campanha muito legal lá sobre mortalidade materna. Inclusive, o Brasil, ele teve 126 mortes maternas até agora de Covid, sendo que é o disparado na frente de outro país, os Estados Unidos, que é o país que teve mais mortes, teve muito menos mortes maternas por Covid, né? E tem muitas questões aí no Brasil que podem estar influenciando nisso, né? Principalmente a via de parto, até porque a imensa maioria dessas mulheres morreu pós-cesárea, então fica até uma dúvida aí no ar, será que é o índice de cesáreas aumentado que leva a um índice maior também de mortalidade? Então, o Cientista do Nascer está levantando essa campanha aí para ajudar na mortalidade materna, e por isso que eu falo para todo mundo seguir, Uhum. tá? E me fala uma coisa, você falou que o trabalho seu da escola foi sobre parto humanizado, né? E hoje, quando chega uma pessoa totalmente que não sabe nada ainda de parto, nem sabe o que que é isso, e chega e pergunta para você, não, mas o que que é isso aí? Que história é essa? O que que é parto humanizado? Como você explica isso para a pessoa?
Ah, eu adoro conversar, eu adoro esse tipo de pessoa que chega aberta. Porque tem muita gente que já chega com um conceito muito firmado. E é muito mais difícil de você moldar. A pessoa que chega assim, não sei de nada, me explica. É muito gostoso que você já pode criar ali a primeira ideia dela de uma forma positiva. Então eu adoro explicar, eu explico que hoje tem poucas equipes e pessoas e médicos que trabalham de uma forma científica mesmo, que é o que deveria ser, né? A pessoa busca um médico, ela quer uma pessoa que trabalhe com estudos, com evidências, com ciência. O que muita gente não sabe é que a maioria dos obstetras hoje não tem essa atualização. Então, são poucos e que é preciso estudar. Eu sempre falo para assistirem o Renascimento do Parto 1. O primeiro filme eu acho muito, muito legal. Você, inclusive, participa, né? Eu participo do 2 e do 3. Do 2 e do 3, então eu já fiz até confusão aqui, mas eu adoro recomendar, porque eu acho muito importante e já dá uma ajudada a explicar, porque é muita coisa. E já aconteceu isso, até vi aqui nos comentários, de que uma professora minha mudou os planos do parto por minha causa. Isso foi muito legal. E aí eu acho que esse é um bom exemplo para exemplificar, porque fui até repetir aqui, mas que ela engravidou e eu estudava. E aí a língua já até coça, né, para falar. Você vê ali a pessoa grávida, mas eu fiquei quietinha. E aí ela continuou a gravidez e eu ofereci para ela um livro. O livro Parto com Amor, que é um livro que eu gosto também, de experiências de mulheres. E aí eu ofereci para ela, ela leu e mudou, assim, completamente a visão. E aí eu fui no parto, foi um parto lindo, depois de uma cesariana. E é muito legal esse poder de transformação. A pessoa, às vezes, você acha que você não pode falar, vai dar palpite, mas tem muita gente aberta, muita gente que quer ouvir e que você pode realmente mudar uma história. Isso é muito incrível. Demais. Então, e aí a pergunta objetiva. Chega uma pessoa, uma amiguinha sua, da sua idade, 15 anos, fala assim, mas, Helena, o que é parto humanizado? O que você fala? Parto humanizado, eu acho que tem alguns pilares. Tem evidência científica, que é você estar baseado ali, respaldado em ciência. Tem a equipe, que é você ter uma equipe multidisciplinar, né, ou atualmente transdisciplinar, que vai ter vários profissionais ali, incluindo obstetra, enfermeira obstetra, doula, anestesista, pediatra, cada um com o seu papel. E tem também o protagonismo. O protagonismo é o fato da mulher estar tomando ali as rédeas, né, do próprio parto. Afinal, o corpo é dela, ela tem o direito de decidir o que vai acontecer ali, estando respaldada por uma equipe que sabe o que está fazendo, que está ali seguindo evidências. Então, eu acho que essa tríade da humanização. As evidências, o protagonismo e a equipe. Nem sempre isso vai ser possível. Talvez o sistema ideal seja um sistema mais voltado, eu acredito muito, um sistema voltado para as enfermeiras e ali com essa equipe um pouco mais reduzida do que a gente tem aqui no Brasil. Mas eu acho que é basicamente isso, é protagonismo, ciência e equipe. Pois é, e isso ajuda a desmistificar algumas perguntas. Tem gente que faz, parto humanizado é aquele lá na banheira, né? É aquele lá em casa, né? E, logicamente, que isso tudo pode ser humanizado se tiver essa tríade, né? Protagonismo da mulher, evidências científicas e equipe transdisciplinar, e isso for em casa, é humanizado. Se faltar alguma dessas e for em casa, não é humanizado, né? Assim como tudo isso pode acontecer dentro do hospital e ser humanizado também, né? Porque essa tríade é a que compõe realmente o parto humanizado. E você sabe como que eu respondo quando as pessoas perguntam o que é violência obstétrica? Você já viu eu respondendo sobre isso ou não? Eu não lembro, eu posso ter visto, mas agora eu não estou lembrando. Porque fica fácil. Violência obstétrica é qualquer coisa, né? Qualquer violência contra uma mulher grávida, né? Do parto, pré-parto ou pós-parto, mas que fere um desses 3 pontos. Qualquer ferimento do protagonismo dela, ferimento das evidências científicas, ferimento da transdisciplinaridade, que isso reflita diretamente na mulher, isso é violência obstétrica. Então, eu tenho uma frase bem fácil para explicar violência obstétrica. Violência obstétrica é tudo aquilo que não é parto humanizado. E aí fica mais fácil e justamente pega justamente nessa trinca aí que você falou, nessa tríade, né? E muita gente confunde, né? E acaba não entendendo de fato o que é parto humanizado. Teve uma vez uma repórter que me perguntou assim, Braulio, se não der certo o parto humanizado, você faz cesárea? Eu falo, não, calma, não entendeu nada. Não é.
A cesárea, ela tá dentro do parto humanizado, não é, Helena? Uhum, com certeza. Ultimamente eu nem tenho gostado tanto de usar o termo parto humanizado, apesar de ser o termo que eu assim, já fiz até o trabalho, né? Eu gosto. Eu acho que esse termo começou a ganhar uma conotação na sociedade errada. Então, Uhum. ultimamente eu gosto de falar em parto respeitoso, em parto seguro, em parto positivo, porque é para ser seguro, é para ser respeitoso, é para ser do jeito que a mulher quer, mas ao mesmo tempo com toda a segurança. Porque afinal, o que toda mulher quer é que o bebê chegue em segurança. E a humanização é completamente a favor disso e não o oposto. Então as pessoas acham, ai não, eu tava com vontade de ter um parto humanizado, mas eu acho arriscado. Então, eu acho que tem um equívoco muito grande no uso no uso do termo. Então, eu ultimamente tenho gostado mais de falar sobre parto respeitoso, parto adequado, porque eu acho que as pessoas perderam um pouco da compreensão disso. Sim. Com certeza. Eu também gosto de bastante questões semânticas, assim, para as pessoas entenderem as coisas. Eu chamo do parto do século XXI. Porque daí não é o parto que acontece para todos que estão no século XXI, mas é o parto que é a proposta nova do século XXI, né? Em termos de que para quem quer olhar para aquilo como modernidade, tem gente que acha que a cesárea é moderna e não é, né? O moderno é o parto humanizado, né? E está muito longe de ser moda, né? Porque tem gente que fala, ah, isso é moda, é modinha. Não, está longe de ser. A moda foi a cesárea, né? A moda é fazer a cesárea, não o parto humanizado. Exatamente. O parto humanizado é justamente aquilo que resgata a segurança, protagonismo da mulher e amparado por uma equipe, né? Bom, Exatamente. Helena, eu estou muito feliz que você veio aqui falar comigo. Quero agradecer muito você. Quero agradecer sua Obrigada, mãe, eu que Marina, agradeço. seu pai, Marcelo, também, por terem permitido. Espero que eles tenham aceitado essa brincadeira que eu falo de adotar você como filha. E é porque, assim, dá aquela vontade mesmo. Você fala, eu quero ter uma filha assim. Um monte de gente deve estar vendo isso aí, falando, ai meu Deus, quero que minha filha seja assim, né? Mas considere-se uma filha dentro da obstetrícia e o que eu possa te ajudar no caminho obstétrico que você tiver. Eu sei que a Kézia vai ajudar bastante também e Ah, outras eu já vou pessoas. ter uma mãe e um pai da obstetrícia. Isso, o que você precisar, eu tô por aqui e fica à vontade para falar comigo sempre, tá bom? Obrigada, Braulio, foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz também. Que bom. E poste mais fotos então de parto. Sabe por Pode quê? Tem deixar. uma coisa que eu vou te contar, não sei se você sabe. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe que nós médicos postemos fotos de parto. Tá? Se você olhar meu Instagram, aí você vai ver que não tem nada de parto, nenhuma foto de nada. A gente não pode postar nem foto abraçada com uma paciente, assim, falando, ó, essa aqui teve parto comigo. Não pode, né? Então aproveita enquanto você não é médica para postar um monte de foto, porque depois você virar médica não pode mais postar. Pode deixar. Vou aproveitar bastante. No Instagram de fotografia, vocês vão ver. Na verdade, tem um destaque no meu Instagram. O destaque é um emoji de neném. E aí tem várias fotos de parto, partos que eu já fui, acompanhei. Então, nesse destaque tem mais coisas. Mas eu Legal. pretendo postar mais. E para seguir a Helena, é só entrar na bolinha que tem aqui em cima, não sei que lado da tela que está aí para vocês, tem as duas bolinhas, a Aqui. minha e a dela, clica na dela, aí você vai encontrar ela, e daí tem o Instagram dela que está na sua bio, né, para seguir Isso. foto e parte. Ó, espero que isso aí dê uma impulsionada também para você no seu Instagram, e que você comece a postar bastante foto de parto aí, Pode deixar, vou e que, postar. e que fique famosa por enquanto como fotógrafa de parto, parteira mirim, e que depois fique muito famosa para ajudar mulheres e bebês a nascer com respeito lá no futuro. Com certeza. Meu maior desejo. Muito obrigada, Braulio. Obrigado, Helena. Um beijo. Dá um Beijo. beijo para seus pais aí e fala muito obrigado para eles por terem permitido. Pode deixar. Então Então tá tá. bom. Então, Quando tchau. vier, quando vier para São Paulo, se vier no Cia Parto agora, não, que vai ser Vai ser presencial, online. vai ser online. Mas fala para sua mãe, acho que ela vem com você, talvez, né? Você falou que ela vinha com você no Cia Parto, né? Eu acho que no próximo presencial já não vai, não, mas, É, mas eu falo com ela. tá bom, a gente se encontra por aqui, então, ou quando eu for para BH também. Então, tchau. Isso. Beijão. Combinado. Até. Tchau. Obrigado. Até. Tchau. Tchau. Bom, gente, só terminando aqui. Helena, muito obrigado mesmo por ter participado. Gente, vocês viram, né, que incrível, numa idade como a Helena, que começou com 10 anos a gostar de parto e foi aprendendo. Vocês viram o jeito que ela fala? Lógico que ela é uma pessoa que tem uma inteligência aí, que
que vocês perceberam, né? Mas é possível qualquer pessoa de qualquer idade aprender sobre parto, falar sobre parto, não tem idade, né? Tem muita gente que tem aquelas, ai, meu filho, minha filha vão saber já desse assunto quando são tão novos, e não tem isso, parto não tem idade, tá? Até porque todos nós viemos de algum parto, né? Então, esse assunto está presente na nossa vida desde o primeiro dia da nossa vida. Então, não temos restrições com esse assunto, vamos falar com as crianças, vamos falar com os adolescentes, vamos colocar esses temas na escola, vamos colocar esses temas no ensino médio, no cursinho, onde tiver que colocar, vamos, não só aquela aula de biologia que, o espermatozoide ligou com o óvulo, vamos falar de parto também, não só como engravida. Então, eu sou muito a favor de que esse assunto seja falado para ser desmistificado, logicamente, porque muitas vezes a mulher já chega com aquela, enraigado na cultura dela, aquela questão do medo, né? Porque a mãe falou, porque a avó falou, porque alguém falou de algum parto muito ruim, muito violento que teve, e aquilo fica enraigado na pessoa, e aí para você depois retirar aquilo demora, ou nem consegue, né, retirar aquela ideia da pessoa. Eu sempre falo que a desnecessária, que é a cesárea desnecessária, né, que é feita por motivos que não são motivos técnicos, motivos clínicos, né, elas têm letras D que levam a esses motivos, que o motivo do sistema todo é o desinteresse, o despreparo, o dinheiro, as letras D do médico obstetra, que são a disponibilidade ou a falta de, a disposição ou a falta de, e a deficiência técnica também, e tudo isso reflete para 3 letras D das mulheres, que são a letra D da dor, a outra letra D da desconfiança e a outra letra D da desinformação. Então essa tríade aí, dor, desconfiança e desinformação, que leva muitas mulheres a optarem por uma cesárea antes de pensar num parto normal, e é justamente falando com crianças, falando com adolescentes, falando com mulheres, falando com todo mundo, quebrando essas letras D das mulheres, e tem muitas mulheres que já têm isso já quebrado desde sempre, nunca tiveram isso, que são as mulheres que geram a demanda para que o sistema mude, para que os médicos mudem, e é através dessa demanda das mulheres que a gente vai ter uma mudança no futuro, porque eu, assim como Michel Audin, o obstetra francês famoso, que acredito que para mudarmos o mundo, primeiro precisamos mudar a forma de nascer. E quando a gente muda a forma de nascer, a gente torna uma sociedade melhor, torna pessoas melhores, nós tornamos pessoas melhores e todos crescemos como sociedade, temos uma evolução positiva aí na nossa vida e na nossa sociedade. Então, eu sou um otimista, eu sempre penso que a sociedade, a espécie humana ainda está em evolução, e uma evolução positiva, né? A gente tem alguns momentos aí de retrocesso, seja retrocesso social, econômico ou político, como é esse momento agora, um super retrocesso político que a gente tem, mas todo mundo aí firme e a gente vai em frente, esperando passar esse momento, um momento inclusive que a humanização do parto está bem bloqueada, até porque no nosso Ministério da Saúde aí tem pessoas que estão sendo colocadas, que são contra a humanização do parto, que são contra a presença de doulas. Então a gente tem que todo mundo ficar muito unido aí para que tudo isso passe, para que esse governo passe, para que essa política absurda que está acontecendo no país em relação à saúde passe, né? A gente tem um presidente aí que lamentavelmente fica propagando coisas que não têm evidências científicas, seja de medicação, seja do que for, e que isso é lamentável, né? Então a gente tem que todo mundo aí resistir para que a gente possa no próximo momento a gente ter dias melhores e tá tudo legal, porque quando a gente vai entrar no mar e a gente vai passar 7 ondinhas e ali, depois das 7 ondas vem a calmaria e vamos em frente, vamos passar essas 7 ondas aí, espero que em menos tempo do que a gente imaginava até, caso esse governo saia antes do que esteja previsto. Mas senão a gente espera aí os 4 anos depois e todo mundo ajuda a tirar e colocar outra turma lá, que seja a favor de humanização da medicina, que seja a favor da humanização de parto, que seja a favor de políticas públicas que sejam mais seguras e mais humanas. Gente, muito obrigado. Hoje eu fico por aqui. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado pela Helena. Obrigado para o pai da Helena, Marcelo, para a Karina, mãe da Helena, que esteve aqui, que me permitiram, inclusive por escrito, que ela estivesse aqui comigo nessa live de hoje. E é isso aí. Amanhã, às 18 horas, eu tenho a live de perguntas e respostas, daí você pode entrar aqui comigo e mandar sua pergunta pela caixinha de perguntas, tá? Eu não tenho respondido as perguntas que são escritas aqui nos comentários, porque senão a pessoa não vê a pergunta que eu estou respondendo. Então, amanhã na caixinha de perguntas eu jogo a pergunta aqui para todo mundo ver, e também você pode entrar na live comigo
se eu respondo a sua pergunta na live aqui ao vivo. Na live ao vivo, né? Mas tudo bem, é a mesma coisa, vocês entenderam. Tá? E para as doulas que ainda estão me vendo aí, entra lá no PPP Doulas hoje, estão abertas as matrículas e talvez já encerrem hoje as vagas para o PPP Doulas, que é o Programa de Planejamento do Parto Online com as doulas. Gente, muito obrigado. Ah, por onde entra? Vai no Linktree, que é um linkzinho que tem na minha bio do Instagram, você acha. Beijo, tchau, até amanhã.